Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Amém. Coloridos demais essa noite, né? Só para saber, quem não esteve aqui em nenhuma das ministrações, está chegando aqui no Retiro primeira vez? Levanta a mão, por favor. Joia, beleza. Franca para mim tem cheiro de acolhimento, atenção. Porque eu conheci Franca numa viagem que eu estava fazendo de moto, passando aqui, e eu parei lá na rodovia para abastecer. Quando eu parei no posto, olhei pro painel para tirar a chave para abrir o tanque. Cadê a chave? A chave pulou e caiu no caminho. Eu não tinha nem como abrir o tanque para colocar combustível, né? E eu vim orando ao Senhor, Deus da providência, que pudesse abençoar para eu não ficar a pé. E entrei em Franca e parei no primeiro posto já na cidade. E a menina do posto foi muito atenciosa, me ajudou a achar um chaveiro, ligou para o chaveiro, me ensinou a chegar no lugar do chaveiro. E eu fui até o chaveiro. E o chaveiro fez uma chave para mim e eu continuei a viagem. Foi essa a primeira experiência que eu tive com Franca. E francamente foi muito bem atendido, né? Deixa eu me apresentar então. Eu fiz uma colinha ali para me não perder na orientação. Assim. Eu nasci em Minas Gerais, numa pequena cidade, às margens do Rio Doce, uma cidade quente para chuchu. Assim, tipo, a sensação térmica beirando a 50 graus. Né? É pertinho de Valadares, governador Valadares. Conhece Valadares, é mais famosa. Né? Eu tenho 50 anos. Eu sou pastor lá de Ituverava desde janeiro. Cheguei na cidade em dezembro, meados de dezembro, já que eu estava de férias mesmo, a gente mudou logo, né? Eu sou marido da Rosângela, essa loira bonita aí, ó. Eu sou o pai de 3 lindas meninas. A Joyce, que tem 25 anos, a Sara, de 23. Eu mando um abraço para vocês, eles estão aqui essa noite. Elas moram em São Paulo. E a Manu de 5, que está acompanhando aí a gente para lá e para cá, né? Eu sou o avô de uma neta linda, que nasce mês que vem. Gente, eu vi uma foto 3D, que é aquilo, hein? Foto 3D. Agora a gente não precisa fingir que está vendo um bebê, não. A gente vê de fato um bebê, né? Antigamente ele fingia nos exames, né? A mãe falava, ficava toda emocionada e tal. Não dava para entender nada dos exames, né? Agora não. A Laura nasce finalzinho de março, é filha da Joyce. Eu sou o sogro do Daniel, que casou com a Joyce há 3 anos atrás. Eu sou o padrasto do Mateus, que tem 19 anos, vai fazer 20 anos. E eu sou mais algumas coisas de formação. Mas talvez não seja nada disso, né? Ou não. Ou eu não sou nada disso que eu falei. Porque nada disso define quem eu sou, se não define papéis que a gente vai abraçando na história da gente, né? Pai, marido, avô, pastor. Nem nasci pastor. E aí, me deram a função aqui de um subtema, né? Da gente pensar um pouco nessa coisa de ser peregrino aqui, né? A ideia de peregrino, de estar de passagem por aqui. E quem direcionou esse discurso de peregrinação, é claro que estava direcionado, se dirigindo a uma igreja perseguida. As pessoas não tinham mesmo de ter apego às coisas, porque talvez de uma hora para outra teria que sair correndo dali. E teria que deixar tudo para trás, né? Então a ideia de peregrino talvez fortalecesse, reforçasse o desapego das coisas, né? E esse tema, ou esse subtema, ficou de fato ocupando a minha mente, e muitos autores me ajudaram nesse processo. Talvez um dos caras mais legais aí que me ajudou nesse tempo é um presbítero que mora em Campinas, não sei se você conhece ele de algumas leituras já. Ele chama Lucas Pedro. E o Lucas Pedro escreve na Ultimato e tem um blog também chamado Transformai-vos.
E aí eu pensei, para ajudar a gente assim, ao pensamento disso, nesse tema aí, contra a cultura cristã, o apego de mim versus o desapego daqui. Ficou meio estranho lá o vermelho, né? Mas dá para lembrar? O apego de mim versus o desapego daqui. E eu coloquei uma palavra de Jesus, falando dessa contracultura cristã, porque Jesus, quando estava sendo julgado ali diante da liderança política, ele foi arguindo sobre ser rei. Você é o rei dos judeus? Aí Jesus respondeu assim: mas essa pergunta é sua ou é de alguém que você conhece? Ou alguém te falou? Ou alguém está te orientando? É algo que vem de você ou você está oferecendo a partir do outro? Mais ou menos isso que Jesus pergunta. E ele dá uma resposta para Jesus, e Jesus responde novamente dizendo assim: o meu reino não é desse mundo. É como se Jesus dissesse assim: sim, eu sou rei, mas não daqui. Não daqui. Entre meio a um discurso dizendo, Jesus está dizendo, se eu fosse rei daqui, eu mesmo impediria que eu fosse julgado. Os meus súditos, aqueles que são meus, iriam evitar que eu estivesse aqui na sua presença. Então, meu reino não é desse mundo, ele disse. Eu vou precisar, antes de qualquer coisa, de nivelar alguns conceitos. Porque quando a gente vai falar, a gente sempre fala pressupondo que você já saiba algumas coisas. Então a gente tem pressuposto que você tenha um pano de fundo para entender o que eu estou falando, não é? Não é assim? Então eu vou nivelar, trazendo alguns conceitos. O Lucas Pedro faz assim, nos discursos dele e nos textos deles também. Então eu vou pensar um pouco sobre cultura, não é? O que é cultura? Quando a gente fala, tipo aquele livrinho da Brasiliense assim, o que é cultura? E resumindo bastante, mas te dando o suficiente de informação para que você saiba o que é cultura. Cultura é a base de uma sociedade. Cultura é formada pelas línguas, pela religião, pela música, pela literatura, pelo jeito de vestir e etc. Então tudo que nos forma enquanto cidadãos brasileiros faz parte da cultura brasileira, não é? E por falar em linguagem, você pode até pensar assim, por que linguagens lá no plural, né? Ou línguas no plural? O Brasil tem três línguas propostas como línguas oficiais, né? Nós temos a língua portuguesa, a tupi-guarani, que é a língua original também. E eu achei muito legal o Fernando Henrique Cardoso definir a linguagem de sinais. Libras hoje é língua oficial do país, não é? Isso dá à nossa cultura, pelo menos no papel, na lei, na proposta, e é um bom começo, uma cultura inclusiva. Uma cultura inclusiva, uma cultura que acolhe os que não são normais, né? Os que não estão dentro da normalidade. E a gente tem trabalhado isso durante as últimas décadas, né? Muito afinco, né? As pessoas de Down, as pessoas que têm limitações visuais, limitações auditivas. A gente vê a sociedade promovendo uma cultura de inclusão. Nas escolas, né? Hoje os pais podem requerer alguém para traduzir para Libras um aluno que seja surdo. Mas então, cultura é isso aí. Cultura é tudo que nos forma. Agora, sincretismo dentro da cultura, sincretismo é a palavra que diz ser fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, com a reinterpretação dos seus elementos. Vou dar um exemplo de sincretismo para você entender beleza
o conceito. Em Salvador tem aquela igreja que eles lavam as escadas. A igreja é católica, é cristã. A lavação das escadas é feita pelas pessoas de fé do candomblé. O candomblé, por sua vez, é a mistura das religiões afro com o catolicismo. E o padre oferece então a essa população de fé do candomblé uma missa sincretista ou sincrética, não é? Uma missa que acolhe essas pessoas que não são católicas, mas vão à missa, porque naquele dia é algo que é com uma fundamentação sincretista. Tá bom? Então, sincretismo ficou aprendido aí? Beleza. Antropologia é a parte da ciência que estuda o ser humano, não é? Então, estuda o ser humano, a sua história, como o ser humano se formou e as suas relações culturais. Opa, você já aprendeu o que é cultura? Relação cultural. Agora você já matou na hora no seu cérebro. Já falou, relação cultural é a relação que eu tenho com tudo que eu sou, com tudo que fizeram de mim, com tudo que no Brasil faz parte da cultura tupiniquim, a cultura brasileira. Aí você aprendeu. Beleza. E a cultura? Olha só que interessante esse negócio que um antropólogo observou. A cultura é formada por quem? A cultura brasileira é formada por quem? Pelos brasileiros, não é isso? Na nossa história, a partir de 1500, a gente já tinha um legado indígena, não é? Temos muitos saberes culturais, não é? Aquela coisa da mandioca, de coisas de usar remédios feitos da natureza, isso aí vem dos índios. Aí chegaram os europeus e fez essa miscelânea, essa mistura étnico-cultural, não é? De sangue português, espanhol, depois vieram italianos, alemães, aí temos os indígenas, os negros. Tudo isso é o Brasil e o brasileiro. A cultura brasileira se formou pelos brasileiros, não é? E de certa forma, o cérebro do brasileiro, a forma de pensar nossa, é formada pela cultura. Então a gente fecha um círculo assim, ó. A cultura é formada pelo nosso cérebro e o nosso cérebro é formado pela cultura. Compreendeu isso também? Nós somos o que colaboramos para formar, mas também somos formados por essa cultura que está fora de nós. Pois bem, vamos aqui. E a transmissão da cultura. Então a cultura vem sendo passada entre as gerações pela educação, pela arte, pela religião e etc. Os instrumentos culturais de transmissão são esses, não é? A forma pela qual essas coisas vão sendo agregadas em nós e fazendo a gente ser quem a gente é. Os agentes são esses, né? A educação, e quando eu falo educação aqui, eu falo a priori da educação familiar e depois da educação para fora do seio familiar, para fora da família também. Beleza. Agora, o Lucas Pedro tem uma palestra muito legal sobre isso aí, né? Sobre as gerações. Não sei se você já ouviu falar. Depois das gerações Baby Boomers, X, Y, W, Z, chegamos àqueles que nasceram a partir de 2010, né? A geração nascida de 2010 para cá. Eu, cinquentão, sou da geração que viu toda uma transformação. Eu vi os discos vinis sendo os únicos para se ouvir música. Hoje, se você for retrô, você não pode ter disco vinil. Você compra o toca-disco com aquela agulha lá, e aí aquela coisa gira, você bota a agulha em cima de um negócio de plástico, você ouve o som, né? E eu via essa transformação de música, né? De transformação de mídia.
o que se usa para poder coisar a coisa, não é? Eu sou um dos que sabe a relação da caneta Bic e a fita BASF, não é? O pessoal brinca muito com isso, essas imagens aí. E aí o pessoal que nasce em 2010, se não ensinarem para ele a relação que existe, olhando, ele não tem isso como memória, né? Nasceu em 2010. Ainda de forma incerta, o pessoal que nasceu em 2010 para cá está sendo chamado de geração alfa. Esse pessoal nasceu dentro da tecnologia. Esse pessoal não vai saber viver sem tecnologia, né? Esse pessoal é gente que vai ter problema de adição com a tecnologia. Serão os adictos da tecnologia. A palavra adicto é viciado, não é? A sensação, e aí as pesquisas já mostram, a sensação de quem é viciado em tecnologia é a mesma sensação daqueles que são viciados em drogas, na cocaína, na maconha e outras drogas. A sensação do que acontece no cérebro dele é a mesma coisa. Então, os de 2010 precisa de vez em quando fazer um teste em si mesmo, né? Tirar a tecnologia dele para ver como é que ele vai ficar, se ele vai ter uma crise de abstinência ou não, né? Pois bem, e aí eu disse ali que não existem pesquisas finalizadas, porque é uma geração muito jovem, muito nova, né? Precisa de muito tempo para fechar as pesquisas em tudo. Estão fechando as pesquisas em parte dessa geração alfa. Pois bem, e aí eu queria definir com você, eu acredito que esse é o último conceito, o conceito de sociedade fluida. E se você nunca ouviu falar de sociedade fluida, você já ouviu falar dos valores culturais que essa sociedade fluida propõe. Os educadores da sociedade fluida tomam emprestado de outras gerações valores. Existem valores na sociedade fluida que são valores da década de 60, por exemplo, o feminismo, o movimento feminista, embora numa visão bastante extremista, mais do que é já o feminismo francês, né, dos anos 60. A ideia do aborto, que não é uma ideia também nova. Então, essa sociedade fluida propõe também valores que envolvem o aborto. Nós não vamos focar aqui a política da sociedade fluida, vamos focar apenas no fenômeno social enquanto sociedade fluida, para a gente chegar na Bíblia e ver o que a gente tem como proposta de ser povo peregrino, não é? Então, a sociedade fluida é a sociedade que se opõe àquilo que eles chamam de valores heteronormativos, não é? E visão binária da sociedade. E com isso eles constroem valores, por exemplo, ligados à sexualidade. A geração alfa é uma geração que vai ter muito menos dificuldade de acolher a pessoa que toma decisão por homoafetividade. Eu me lembro lá no interior de Minas, em Resplendor. Eu vivi lá até os 14 anos. Então, na minha pré-adolescência, assim, eu tinha medo de um cara que era gay na cidade. E esse cara não tinha saído do armário. É um cara que trabalhava na rodoviária, atendia todo mundo normal, ele não tinha trejeitos efeminados, mas falavam na cidade que ele era gay, né? E eu tinha um medo, né? Se eu entrasse no banheiro, ele estivesse no banheiro, eu saía. A geração alfa não vai ter isso. A geração alfa não tem dificuldade de fazer amizade com gente que é homoafetiva na sua decisão, né? E aí eu até faço um parênteses para dizer assim, a igreja é desafiada a praticar agora o que ela sempre teve no discurso, né? Que a gente acolhe a pessoa. Aí o discurso forte era: Deus ama o pecador e odeia o pecado, mas Ele ama o pecador.
E se ele ama o pecador, ele ama a pessoa, do jeito que está, do jeito que é. Então, ampliando um pouquinho a sociedade fluida, que é um conceito aí sociológico, o que é modernidade fluida? É o conjunto de relações e instituições, além de sua lógica de operações, que se impõem e que dão base para a contemporaneidade. Quer esta proposta fluida dar base para essa nova sociedade que aparece. É uma época, a sociedade fluida, é uma época de liquidez, de fluidez, de volatilidade, de incerteza e insegurança. Volátil. Volátil é o éter que eu coloco aqui agora e ele vai evaporar. Não é? Daqui a pouco ele não está aqui. Não é isso? Volatilidade. Volatilidade da certeza. Então, quem fala de sexualidade numa sociedade fluida, ele vai dizer assim: eu não sei o que eu sou e nem me importo com isso, porque de manhã eu posso ser uma coisa, meio-dia eu posso ser outra e à noite eu posso ser outra. Né? Já existem palestras assim no YouTube. E são jovens descolados, sabe? Pessoas assim que vivem, maneiro, velho, entendeu? Jeitão. Então parece ser uma coisa que faz sentido, não é? Uma sociedade. Só que o valor que talvez nos deixa desafiados como igreja é que a sociedade fluida propõe a não certeza de tudo. Então eu não tenho certeza de nada. Nada é absoluto para mim. Tudo é relativo. Algo pode ser, mas dependendo pode também não ser, não é? Então o binário, né? É isso ou aquilo. Se isso, não aquilo, não é? Então eles propõem romper com esses valores. Assim como está falando ali, a fixidez e todos os referenciais. Fixidez é o que é fixo, o que é absoluto. É assim e eu acredito que é assim. A fixidez e referenciais morais da época anterior, a nossa, a minha, denominada pelo autor como modernidade sólida, que era nossa, são retiradas de palco para dar espaço à lógica do agora. O importante é o agora. Do consumo, do gozo e da artificialidade. Tudo é artificial. E isso veio montando na minha geração também, não é? A ideia de relações artificiais, relações que não precisa ter compromisso, não é? A palavra ficar. O ficar é uma resposta sociológica para essa sociedade que se impõe e que vem se impondo. Até porque, olha que interessante isso aqui, até porque no desenvolvimento social, a gente se deparou alguns anos atrás com um espichamento da fase adolescente. Então olha só, o adolescente, que antes era adolescente até 18, 20 anos, o cara já estava preparado para casar, o homem, não é? E a menina já estava comprometida com alguém, não é? Então, com 18 as coisas se consolidavam como fase adulta. Relações sérias marcam a fase adulta. Relações de trabalho marcam a fase adulta. Definir profissão, saber o que vai fazer na faculdade, marcam a fase adulta. E aí o que você tem na sociedade? Um espichamento da fase da adolescência e, pior ainda, a precocidade do aparecimento dela. Então o pré-adolescente não se entende mais como pré-adolescente, ele já é adolescente. Então começa aos 12 e vai até os 26, 28, não é? Então o cara ainda pensa como adolescente, a jovem ainda pensa como adolescente. A gente tem um fenômeno que já existia muito antes, que as meninas desenvolvem mais rápido que os meninos, não é? Isso aí é um problema para as meninas, porque elas querem namorar já pensando em casamento, porque o relógio biológico, ele não responde aos fenômenos sociais. Ela precisa ser mãe. E se ela precisa ser mãe, ela vai começar a namorar daqui a pouco, ela tem que namorar com um cara com mais de 30. Porque os caras de 28 só querem jogar videogame. Não é? Eles não querem relacionamento sério. Aí eu estava falando do aparecimento do ficar.
pareceu ficar. Sabe por quê? Porque esse pessoal da adolescência, eles não estão prontos para relacionamentos sérios. Então eu preciso mesmo experimentar um pouco da minha sexualidade, né? O beijo na boca é a experiência da sexualidade, né? Sexualidade eu não estou me limitando ao coito, mas eu estou falando muito mais que isso, o abraço, o sentir o cheiro do outro, o dar um beijo na boca, isso faz parte da experiência da sexualidade, deixar de ser bebê, né? Então, sei das coisas, né? Ainda falo isso, bebê? Estou falando das minhas filhas, da adolescência, né? Mas já faz um tempo também. Então, essa é a resposta e essa é a proposta de uma sociedade líquida. Vamos continuar o nosso raciocínio então. Meu reino não é desse mundo. Mas Jesus, esse que está falando isso, eu estou movimentando demais, né, cara? Não, pode ir. Jesus é um cara que nasceu na Palestina, tem características do povo de lá, tem cultura, ele fala da linguagem sua enquanto herança familiar, não é? Aramaico e hebraico. Jesus se definiu profissionalmente, ele era carpinteiro. Jesus se vestia como os outros. Jesus não tinha uma veste que o identificava como filho de Deus. Jesus é tão culturalmente parecido com eles que ele precisa ser identificado com um beijo. Senão o soldado chegaria e falaria assim: mas quem desse aqui é Jesus? Jesus não usa um aparato, Jesus não usa um colarinho clerical, não usa terno e gravata. Jesus não se identifica como diferente ou como líder deles. Jesus está calçando uma sandália parecida com seus discípulos. Jesus está usando o mesmo corte de cabelo. Jesus é culturalmente humano. Mas ele fala: eu sou rei e o meu reino não é desse mundo. Há um equívoco de reinado, há um equívoco cultural, há um equívoco de olhar, há um equívoco de cosmovisão, há um pecado de percepção do pessoal que ouvia falar de Jesus, ou do pessoal que caminhava com Jesus. Quando Herodes ficou sabendo, através dos reis magos, que havia nascido o Messias, ele ficou com medo, porque a promessa do Messias é que ele viria estabelecer um reinado. Então Herodes já pensou logo: vou ser destronado. Há um equívoco dos discípulos que pensavam continuamente que o reino de Jesus seria aqui. Eles estavam tão apegados que Jesus morreu, ressuscitou, andou falando, aparecendo algumas vezes ressurreto, refalando sobre a sua proposta de ministério, falando de novo da vocação da igreja. E na hora que Jesus estava sendo elevado aos céus, houve o questionamento: será este o tempo em que restaurará a Israel? Eles ainda estavam querendo um reino daqui, eles ainda tinham raízes culturais aqui. Eles ainda queriam que Jesus transformasse as coisas por aqui. A liderança dos judeus também fala, né? Os judeus achavam que Jesus estava estabelecendo alguma coisa para, digamos assim, dar uma pernada neles, enquanto líderes. E Jesus não estava nem um pouco preocupado com isso, não? Qual reinado você se encontra? Foi feita uma pesquisa entre os evangélicos brasileiros e percebeu o seguinte: mais da metade dos evangélicos brasileiros não estão preocupados com a vida depois da morte. Estão ocupados e pré-ocupados, antecipadamente. Como é que vai ser, como é que é, o que eu vou conseguir na vida aqui. Não é? Então há um equívoco social por parte dos evangélicos. Eu quero que as coisas deem certo por aqui. As coisas já deram certo por reino de Jesus. Ele já redimiu você. Ele já salvou você. Ele já morreu por você, ele já salvou. Tem um hino que
a gente canta assim, né? A sociedade com seu ouro e bens não se compara à mansão celeste que vais habitar. Lembra desse hino? Então é uma época que a gente tinha essa capacidade. E ninguém lembra desse hino, não. Alguém tem que levantar a mão, pelo amor de Deus. Ah, obrigado, Fabiano. Valeu, irmão. Valeu. Mas esse hino é construído numa fase em que eu não estou enraizado aqui. Ou eu, pelo menos, tenho essa proposta teológica no hino, né? Que a minha raiz está na mansão celeste, nas riquezas celestiais, no que vai rolar depois do céu, né? Qual o propósito da sua vida? Qual o propósito maior da sua vida? Eu estive recentemente numa formatura de médicos, lá em Rio Preto, uma turma lá de Fernandópolis, mas a formatura rolou em Rio Preto. E aí o dirigente da formatura, teve um momento lá que ele fez algo mais informal e colocou os formandos em pequenos grupos de 2 ou 3, assim, eles começavam a conversar, respondendo às perguntas do dirigente da formatura. E aí quando o dirigente falou assim: aonde você pensa estar daqui 10 anos? Vou repetir a pergunta para você. Aonde você pensa estar daqui a 10 anos? E aí eu estava sentado assim, próximo, eu falei na formatura, e um dos caras que estava numa tríade aqui do meu lado, de 3 assim, ele falou assim: eu quero estar ganhando mais de 80 mil reais por mês. Está errado isso? Tá não. O cara tem uma meta financeira. Ótimo, excelente. É pouco humanizada, talvez, a meta dele, mas é uma meta, pode ser saudável, depende de como ele vai conviver com esse dinheiro, o que vai ser o dinheiro na vida dele. Pois bem, obrigado. A minha fala é proporcional à quantidade de água. Eu fui fazer essa brincadeira uma vez, o diácono trouxe um copinho desse tamanho. Foi lá e pegou um copinho de ceia, safado. Olha, houve uma compreensão extremista da igreja primitiva. Para a gente começar a tomar para o lado dessa coisa de ser peregrino, e o que é ser peregrino, qual a proposta bíblica de ser peregrino. Jesus falou que ia voltar, ele falou mais de uma vez isso, não é? E aí a igreja primitiva em Jerusalém ficou num fogo tão intenso com a volta de Jesus, que o pessoal desapegou geral, velho. Eles começaram a vender tudo que tinha e distribuir entre eles. Então quem era rico ficou sem nada, e quem era pobre passou a comer igual a mesa do rico, porque começou a ganhar cesta básica, mas que não era nada básica, não é? Porque começou a dividir dinheiro, muito dinheiro. Ninguém era obrigado a fazer isso, não houve discurso da liderança para isso. Teve gente que não vendeu nada, teve gente que vendeu metade, teve gente que vendeu tudo. Mas num primeiro momento havia essa paixão. Há inclusive no relato de Paulo, quando ele diz Maranata, vem Jesus aos Tessalônica, um fogo dessa parousia, né? A palavra grega para a volta de Jesus. Então há uma expectativa que Jesus ia voltar para aquela geração, né? E você percebe a mudança, inclusive, de Paulo no discurso. A primeira carta de Tessalônica, a segunda. A segunda, ele dá uma ideia de dizer: não, calma, também não é tão assim agora, não é para agora. Tá? Alguma coisa aconteceu entre a primeira carta e a segunda. Né? Qual tem sido o seu envolvimento, ou que sentido tem o seu envolvimento na igreja? Hoje de manhã o pastor falou de sentido, né? Faz sentido. Que sentido faz o seu engajamento na igreja como um membro? Né? Até a ideia de ser membro, né? É uma ideia que é nossa, das igrejas históricas, né? Tem igreja que ninguém se importa muito com esse negócio de rol de membros, você membro. Envolver-se com a igreja, ser igreja.
ser igreja. Quando eu falo ser igreja, dá uma ideia de pertencer à igreja. Não é? Eu sou a igreja enquanto pertenço a ela. E é muito mais do que ser universal. Muito mais que isso. Quer ver? O sacramento do batismo marca um rito de acolhimento. O batismo infantil é a família sendo acolhida, a igreja acolhendo pelo rito. Os ritos de passagem são extremamente importantes na construção cultural nossa. Casamentos, não é? Batismos, aniversário de 15 anos, não é? Para a mulher. Para a mulher. As feministas vão me odiar. Né? Ser igreja implica em engajar-se e ter responsabilidade por ela. Quando você chega no culto, muito mais do que ser um membro crítico do culto, você é um membro que irá cultuar junto, não é? Então o pastor vai pregar, você abaixa a cabeça, fecha os olhos, o Senhor manda uma palavra para atingir meu coração, para atingir o coração do visitante, e intercede pelo pastor. O que você está fazendo? Você está fazendo a pregação junto, você está pregando junto com o pastor, você está sendo igreja, não é? Quando você se compromete financeiramente com a sua igreja, você está sendo igreja. Não é? Quando você não fica construindo teologia para não ser dizimista, não é? Você olha e percebe que a igreja, aqui, esse espaço, teve um custo alto para que você tivesse esse conforto aí, não é? Então na igreja é a mesma coisa. Quando você faz catecúmenos, hoje não faz mais assim. Quando você faz discipulado, é a mesma coisa. Quando você se prepara para batizar, para professar fé, você diz, inclusive na profissão de fé lá na frente, que a gente combina antes para ninguém falar não, né? As respostas não ser sim, mas ninguém fala não lá na hora. Você diz o seguinte: você está assumindo a doutrina da sua igreja e assumindo a sua igreja financeiramente. Ah, mas eu não trabalho. Mas o sanduba da semana você come. Alguém pagou o seu sanduba, velho. Você pode tirar o dízimo daí, não é? Então, ser igreja dá a ideia de estar como igreja. Eu sou parte dela. O sacramento do batismo é o rito de acolhimento. E ser igreja implica em engajar-se, em responsabilizar-se. Ser igreja não é apenas estar nela, não é? No sentido de ir lá, vou na igreja. Não é? Eu sempre falo que igreja faz sentido. Eu sempre falo assim: igreja não é método evangelístico, gente. Não é? Tem gente que acha que evangelizar é pegar no braço do não crente e levar para o pastor pregar para ele. Não é? Vamos na minha igreja, o pastor vai pregar. Não é o melhor método evangelístico. Ah, mas eu conheço alguém que se converteu assim. Tá, mas é tipo assim: Deus é muito criativo e Deus é Deus de misericórdia, né? Ele faz isso. Deus costuma ser tão criativo que até converte gente não crente que começa a namorar crente. Que também não é um bom método evangelístico. Eu sempre falo: namoro não é o melhor método evangelístico. Casamento não é método evangelístico. Não bota o pé lá. Mas quer botar, estou lá para fazer o casamento também. Não tem crise com isso. Aí o que eu estou falando? Eu estou falando que levar na igreja não é o melhor método evangelístico. Porque a igreja só faz sentido para quem já é. Tipo, já é igreja. O que é que a gente faz na igreja? Não presta culto? Só faz sentido para prestar culto, ser adorador, cantar louvores. Quando você professa a fé daquilo que você está cantando, faz sentido, você entende, não é? Você entende. O pastor é alguém que prega para pastorear a vida de vocês. O pastor da igreja está ocupado durante a semana em preparar algo que alimente as suas ovelhas. Quem ainda é bode, não é?
Não tem essa preocupação. É claro, o pastor é versátil, né? Você percebe que tem muitos visitantes na igreja, logo ele dá um jeito de dar uma carinha evangelística na pregação dele. Pois bem. Sabe que acabou? Acabou, eu não salvei, né? Passa pra frente. Hein? Ah, beleza. Obrigado. Deu uma friagem aqui dentro. A tecnologia tem esses negócios, né? Você fica meio escravo, se acabar. Uma vez eu preguei um sermão, eu fui numa igreja do interior, acabou a energia elétrica, ficou tudo escuro. Mas aí eu tinha o esboço decorado na cabeça e sapequei, fiquei pregando uns 5 minutos no escuro, aí a energia voltou. Mas esse negócio pode dar problema. Eu lembro de uma vez um pastor que foi pregar assim, aí ele acabou a luz, ele não tinha como ler o esboço. Ele falou: irmãos, vamos orar para Deus abençoar. E igreja histórica, vamos orar, ninguém dá aleluia, glória a Deus, né? Todo mundo quietinho, ficou quietinho, tudo escuro, né? O irmão estava dormindo no cantinho, acordou, rapaz. Ô, glória! Ele deu um grito, rapaz. Fiquei cego! Ele assustou. Irmãos, lá do por fiquei cego. Amém. Ó, a igreja ouve assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Que será esse mundo? De que Tiago está falando? E aí você fala assim: mas João 3,16 fala que Deus amou de tal maneira o mundo? Eu não posso ser amiguinho do mundo? Deus amou o mundo. São duas interpretações diferentes de mundo, né? O mundo lá de João 3,16 são as pessoas, né? Aqui, o que é mundo? O que é mundo? O que o mundo, que não é igreja, está vivendo nesse feriado? E aí eu penso assim: gente, brasileira de uma capacidade de resiliência, de resistência às desgraças, né? É tanta desgraça acontecendo pertinho do carnaval, cara. Nem na cidade lá que inundou, o pessoal deixou de fazer festinha de carnaval, cara. Mas nem Valadares, que o Rio Doce invadiu suave e calmamente a cidade, sabe? Porque veio a água da chuva de cima, das cabeceiras, dos afluentes do Rio Doce, e aí a água foi subindo, assim, tipo de tsunami, assim, suave. Tsunami ainda mais forte, né? Mas o Rio Doce veio invadindo, assim, invadindo a ilha dos... Alguém conhece Valadares? Eu estou falando só de bobeira. Valadares é uma cidade de 400 mil habitantes às margens do Rio Doce. Vamos parar de falar dela, porque ninguém conhece. Mundo, o que é mundo aqui em Tiago? O que Tiago está chamando de mundo? Mundo são valores propostos. O que a sociedade líquida vem trazendo de forma sutil, mansinha, sem ninguém perceber, precisa ser avaliado, precisa ser criticado. E aí, sabe qual é o desafio? Você não pode ser medíocre. Você não pode estar na média. Senão, cara, o professor fala, você engole. Entendeu? Os valores precisam ser questionados. Eu preciso ter espaço no ambiente científico, por exemplo, para falar que eu creio e eu posso crer, e eu tenho a liberdade de crer que existe um Deus que criou todas as coisas. Entendeu, gente? A sociedade líquida quer dizer que nós somos burros, porque nós não cremos na evolução. Não, nós temos a nossa argumentação e precisamos ter. Se não tem, vai atrás para argumentar criacionismo. Eu preciso ter um espaço para acreditar assim e preciso ser respeitado por isso. Em 2012 eu comecei um curso de psicologia e no primeiro semestre teve uma disciplina chamada
etologia. E essa disciplina trata exatamente de ensinar a evolução, como ciência, como verdade. E é interessante que a sociedade fluida se propõe a não ter absolutos, como vai tratar de uma teoria da evolução que não tem ainda uma marca de ciência, é teoria do evolucionismo. Eles querem fundamentar como verdade última das coisas. E todo mundo sabia, já que eu era pastor, porque na primeira semana de apresentação eu já disse isso. Então tinha um pessoal crente na turma e tinha um pessoal simpatizante. E naquela aula determinada do homem como um resultado de uma evolução de uma determinada raça de chimpanzé, terminou a aula e já sentaram ao meu redor para a gente conversar. Eles queriam que eu compartilhasse como é que eu faria o cruzamento dessas informações. Né? Muitos são esses valores. Você não pode ser medíocre diante da sociedade fluida, porque ela se apresenta cheia de ciência e sabedoria. Eles são os tais. Não é? Então, o mundo são valores. O mundo também é a ética e a moral, que se propõe, inclusive, numa sociedade fluida, de não ter, principalmente quando se fala em sexualidade. Então a igreja já se levanta com bastante força em relação a isso, dizendo que a proposta do Criador é que a sexualidade seja experimentada dentro de relações responsáveis, sérias, e que a gente chama de casamento. Não é? Então, esse mundo que Tiago está falando. E mundo também, exatamente porque a minha cultura é formada por mim mesmo. Não é? A sociedade que me forma é formada por mim. Faz com que eu gere expectativas de mim mesmo. Então, vê se você me entende. O mundo de Tiago está também não só fora de nós, enquanto valores, enquanto moral. O que nos perturba, o que nos incomoda, é exatamente as expectativas que eu gero dentro de mim, diante desse mundo que me abarca, esse mundo que me cerca, esse mundo que eu vivo. Porque falar que vai para o céu e falar que eu sou um peregrino, nós estamos pensando nas coisas do alto. Mas você tem expectativas de si. E pessoas ao seu redor fizeram gerar dentro de você essas expectativas. A sua família que investe em você tem expectativas e impingidas sobre você, colocadas sobre sua cabeça, às vezes até desde a infância. Né? Então esse mundo, eu preciso não ser amigo dele. Eu não preciso ser amigo das expectativas. Aliás, alguém disse muito legal, dizendo assim: eu não me frustro com o outro, eu me frustro com as expectativas que eu tenho desse outro. Sacou? Foi extremamente frustrante para os discípulos ver Jesus carregando aquela cruz e morrer. Foi tão frustrante que um deles não deu conta e vazou, voltou às atividades que ele tinha antes de ser chamado por Jesus, voltou a pescar. Não é? Porque nada faz sentido mais. Só que a expectativa era dele, porque o discurso de Jesus era constante que ele ia morrer. Naquela semana chamada da paixão, Jesus falou que ia morrer e ia ressuscitar. Não é? Mas a gente gera expectativa. Mas se eu pensar em Tiago enquanto carta total, o que Tiago fala que é a verdadeira religião? Você já viu lá? No verso 27 do capítulo 1. Não precisa ler lá não. Eu vou falar aqui, ó. A verdadeira religião sem mácula é esta: que as viúvas e os órfãos sejam visitados e nós fiquemos afastados da contaminação do mundo. Em seguida, no capítulo 2, Tiago diz que é pecado
pecado eu tratar as pessoas diferente umas das outras, porque uma tem dinheiro e a outra não. É pecado. O mundo trazia esse valor. Será que hoje ainda continua assim? Acho que não. E é lindo como que o sacramento nos traz essa medida, não é? A ceia. A água usada no batismo de um rico não é água de pepino, não é? Não é água dessas coisas, botar água para ficar chique na água. É água igual a outra que batizou o pobre. A ceia nós vamos comer e beber do mesmo alimento. Em nossas mesas podemos ter alimentos diferentes no café da manhã, mas chega na ceia a gente come a mesma coisa. Isso é valor cristão. O valor de mundo é diferente. É desse mundo que eu não posso ser amigo. Um mundo que faz diferença, um mundo que separa, um mundo que não aprende o resumo dos mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas. Sabe o que? Não coisifique Deus, não transforme Deus em coisa, e nem a coisa em Deus. O que Tiago mais fala? No capítulo 3, dá uma lambada. Ele dá uma lambada nos reformados. Sabe por quê? Tiago fala assim: não pode existir fé se não tiver obras. A angústia de Martinho Lutero foi tão grande em lidar com a carta de Tiago que ele andou pensando em tirar ela do cânon. Não vou traduzir não, a minha Bíblia vai ficar sem Tiago. Porque a justificação é pela fé, gente. Lutero ficou perdido. Assim como Calvino também não gostava da carta de Hebreus, né? Falava lá, o cara caiu, voltou, tal, perdeu. Bom, mas deixa Calvino para outra conversa. Tiago falou assim: se não houver obras atreladas à sua fé, então essa fé é morta. Essa fé não é genuína. Essa fé não é fé salvadora, porque no capítulo 10, no verso 10 do capítulo 2 de Efésios, diz que a salvação que é pela graça, no verso 8, no verso 10 ele diz assim: para as boas obras, nós somos salvos pela graça, mediante fé, para as boas obras. Para as boas obras. A fé salvadora nos leva a boas obras. O que é boa obra? Boa obra é acolher o outro. Gente, eu me assustei quando eu vi um texto de Paulo que diz que Deus faz a gente ganhar dinheiro para ajudar as pessoas que não têm. Deus não faz a gente ganhar dinheiro para acumular, não é? E o capitalismo te ensina que ser bem sucedido nesse mundo é acumular, é ter uma casa de praia, uma casa de campo, uma casa alugada, porque assim é que é ser bem sucedido. E eu não posso ser amigo desse mundo. Eu não posso ser amigo desse mundo. Tiago fala mais, eu só vou falar disso agora. No capítulo 3, Tiago dá outra lambada e fala assim: você precisa usar bem a sua língua, irmão. Você não pode falar dos irmãos, falar mal dos irmãos. Olha que coisa pueril, simples de entender. Ser amigo do mundo é ser assim, falar mal do outro, julgar o outro. Hoje de manhã a gente falou isso aqui, não podemos julgar. A Bíblia diz que quem julga a si mesmo, a pessoa, a si mesmo, não é? Podemos julgar. Na ceia tem uma orientação de Paulo aos Coríntios assim, né? Julgue-se a pessoa faça juízo de si. Lembra desse texto, desse versículo? Muito usado pelos pastores na hora que estão ministrando ceia. Mas se você lê o texto, está dizendo assim: julgue-se a si mesmo e coma e beba. Paulo não dá ali chance para você se auto-reprovar e deixar de tomar ceia. Ele dá chance só de você compreender que de fato você não merece essa ceia. E se você em algum momento achar que você merece a mesa,
aí é que você está numa situação questionável, não é? E aí Paulo está dizendo que é ele quem julga, não é o ministro, não é o presbítero que está levando a bandeja. Uma vez aconteceu isso, uma igreja que eu pastorei lá atrás, o presbítero sabia pela língua do outro exatamente o que Tiago fala como fazer, mas ele sabia pela língua do outro que o tal irmão estaria em pecado, e ele foi levar a ceia. E o irmão levou a mãozinha na bandeja, ele foi puxando a bandeja, né? Foi puxando a bandeja para tirar. Aí o irmão pegou na beirada da bandeja, segurou e deu um puxãozinho de volta para ele assim, pegou o elemento, né? Que feio, né? Que feio. Aí João, a teologia joanina é excelente, né? O Evangelho e as cartas. Jesus está intercedendo pelos seus discípulos. Ele está fazendo uma oração intercessória e Jesus fala assim: não rogo que os tires do mundo. Olha que fantástico, eu estou no mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus fala para o Pai: eles não são do mundo. Você está culturado no mundo. Você é brasileiro, intensamente brasileiro, mas você não é daqui. Você não é do mundo. Não são esses valores que te norteiam. Não serão esses valores daqui para frente. O Espírito Santo vai usar esse nosso momento, os louvores, o discurso, para que você seja perturbado e incomodado, para que você seja transformado, porque a transformação do comportamento vem da mudança do pensamento. E a partir de hoje você já vai pensar diferente, e se você pensar diferente, você vai se comportar diferente. Aí eu quero concluir e finalizar dizendo o seguinte: você precisa ter expectativas de um mundo em que você celebre e exercite o desapego. Hoje de manhã o pastor também falou de apegar-se, não é? O desapego. Você não é desse mundo. Jesus falou que você não é desse mundo. Você tem que chorar o luto de pessoas, jamais de coisas. Preste atenção, olha para mim que será o seu prazer, né? É fácil olhar para mim e é legal, te faz bem olhar para mim. Ó, não coisifique relações, valorize relações. O mundo ensina que relacionamentos pais e filhos, os filmes, né, gente? Como ensina isso? Os filhos, quando atingem maioridade, não se dão bem com os pais. É raro a gente ver filmes que promovem assim, filhos adultos que se dão bem com os pais, né? Então, promova o desapego. Cultive, até adiantei, né? Cultive valores diferenciados em relação à família e ao outro. Aconteceu uma coisa engraçada comigo. Eu sempre ensinei para as minhas filhas desde pequenininhas que as coisas devem ser menos importantes do que as pessoas. Então, coisas valem menos do que pessoas. E aí eu tinha ganhado um pendrive de uma pessoa que eu considerava, e o pendrive mesmo eu gostei demais, que era um carrinho de borracha, que era uma borracha mesmo de desmanchar, só que eu não pretendia usar, para não gastar o carro. Então você tirava o capô dele, as rodinhas dianteiras assim, aparecia um pendrive. Mas muito legal, né? Isso há 20 anos atrás, né? Pendrive já era uma coisa chique demais da conta. Eu tinha um pendrive carrinho. Aí a minha filha pegou a brincar com esse carrinho aí e deixou o pendrive em qualquer lugar, e o cachorro veio e comeu a borracha. Ah, obrigado, irmão, pela solidariedade. Eu fiquei bravo e comecei a brigar com ela. Comecei a chamar: você não larga as coisas em qualquer lugar, tá vendo? O cachorro não mordeu. Aí ela falou assim: ô pai, mas você não ensina pra gente que as coisas são menos importantes que as pessoas? No caso, ela é mais importante que o pendrive. Me calei. Né?
Me calei e fui sofrer o meu luto. Mas a gente não deve se lutar por coisas. Havia, claro, naquele objeto, coisas que eram mais do que a matéria, né? Mas enfim, é assim, né? As coisas se vão. Aliás, tem uma cantiga de roda aí que ninguém vai lembrar dele, né? O anel que tu me deste era 20 sacadura, o amor que tu me tinhas era 20 se quebrou, né? Aí lembrou, ó, por que voltou? Eu apertei aqui. Finalzinho, ó. Qual a vocação de Deus? Qual o chamado de Deus para você estar no mundo? Quem é você no mundo, menino? Quem é você no mundo, menina? Você é luz de um mundo em trevas. Você é sal que dá tempero para a vida. Você traz sentido para as pessoas na sociedade líquida que não tem sentido. Eles não têm valores absolutos e nós servimos a um Deus absoluto. Nós servimos a um Jesus que diz: eu sou a verdade, eu sou a vida. Você é a solução de gente em crise, que tem transtorno suicida, que não vê sentido para a vida, que perde um relacionamento e acha que é melhor que a morte. É melhor a morte do que viver, experimentar, elaborar e tocar para frente a vida. Você é a saída para muita gente que não vê saída. Fica de olho esbugalhado observando esse mundo, porque nós seremos a solução para muita gente. Porque a sociedade fluida vai ser pendular, né? Existe uma teoria sociológica que diz o seguinte: a sociedade é um pêndulo. Ela vai com valores, ela vai, aí daqui a pouco ela volta e recupera alguns valores e muda de novo. A gente vai mudar, daqui a algumas décadas a gente muda de novo. Mas por enquanto a gente vai gerar muita gente louca, adoecida, é muito psicólogo, é psiquiatra, é medicamento, é depressão. A nossa vocação é ser a salvação dessa gente. Você falar para um coleguinha de escola: cara, eu estou vendo ser assim, eu sei a solução, vamos fazer uma oração agora. E não precisa ser oração rebuscada, cheia de palavra difícil. É: Deus, ajuda aqui. Não é? E parar de esperar, porque Deus vai honrar a sua vocação. Ele chamou você para isso. Amém? Amém. Eu acho que acabou. Acabou. E que o Criador nos abençoe. Amém? Vamos fazer uma oração? Pode ficar sentado como estão mesmo. Deus Santo, muito obrigado.